Olá pessoal, está começando mais um 30 Minutos, programa produzido pelos alunos do terceiro ano de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. Nesta semana, a Lei Maria da Penha completa 10 anos. Para falar sobre esse assunto, convidamos a advogada e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ribeirão Preto, Nájila Ferraz. Nájila, primeiramente, obrigada pela presença. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite e essa oportunidade para a gente poder falar sobre violência contra a mulher. Okay. Estão presentes aqui no estúdio também meus colegas de curso que irão participar do programa fazendo perguntas para a nossa entrevistada. Nájila, nesses 10 anos da Lei Maria da Penha, que avanços a gente teve? Bom, são 10 anos de conquistas, 98% da população brasileira já ouviu falar sobre a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, e ela foi considerada a terceira lei mais importante do mundo pela Organização das Nações Unidas. Então, nós acreditamos que esses 10 anos foi para dar o conhecimento às mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica e familiar, saberem que existe algo para protegê-las. Ok. Agora minha colega Jennifer vai fazer a primeira pergunta. Doutora Nájila, em que casos a Lei Maria da Penha é aplicada e quem pode ser considerado agressor? Bom, pela Lei Maria da Penha, os casos que a vítima, no caso a mulher, sofre algum tipo de violência doméstica ou familiar, em relações afetivas, onde há o vínculo de relacionamento entre homem e mulher, ou então de relacionamento afetivo, ou então de relacionamento familiar, como, por exemplo, o pai com a filha, o avô, a avó, na verdade, com o neto. Temos casos também de pedido de Lei Maria da Penha, medida de proteção do irmão de irmã para o irmão. Então, onde há um relacionamento afetivo e a vítima está sofrendo algum tipo de violência, seja ela física, psicológica, patrimonial ou moral, ela pode requerer as medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha. Doutora Nájila, meu nome é Luana e eu gostaria de saber como que é distribuído os casos de violências contra a mulher logo após a denúncia. Bom, a maior porta de entrada para a vítima de violência, quando ela decide romper o ciclo da violência, quando ela dá aquele basta, não quero mais ser vítima, é a Delegacia da Mulher, onde ela presta um boletim de ocorrência sobre ameaça, lesão corporal, que é o crime tipo penal que é previsto para a questão da denúncia para requisição de medidas de proteção. E nesse caso, na porta de entrada, sendo uma delegacia, a delegada abre o inquérito policial. A mulher ela pode representar já o agressor e requerer as medidas de proteção. Então, quando a mulher decide fazer a denúncia, buscar ajuda, isso se transforma num inquérito policial. E se a mulher vítima de violência já requerer a medida de proteção, esses documentos já são encaminhados para o fórum, para que o juiz possa apreciar a concessão ou não da medida de proteção. Importante pela Lei Maria da Penha, os juízes precisam analisar e conceder ou não essa medida de proteção em até 48 horas. Olá, doutora, meu nome é Renata e eu gostaria de saber, no caso da mulher transexual, ela é amparada da mesma maneira que as demais no caso da violência? Bom, é um grande avanço da Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340, que a gente é chamada popularmente como Lei Maria da Penha, que as mulheres trans também são vítimas, né, da questão da violência doméstica e a violência familiar. Esse grande avanço é reconhecer que esse público também seja atendido. Importante dizer que em relacionamentos onde há a mulher trans e a mulher lésbica também, o relacionamento de mulher com mulher, elas também podem requisitar e solicitar as medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha. Doutora Nájila, tramita no Congresso propostas que dão atribuições de juiz a autoridades policiais como delegados, sob a justificativa de acelerar a adoção de medidas protetivas. Você acredita na funcionalidade dessa proposta? Bom, há dois entendimentos diante da situação, dos casos concretos.
o delegado vai conseguir atender de imediato o anseio da vítima, que é sair com a medida protetiva. Porém, pela legalidade, pela questão da competência jurisdicional, isso é função somente exclusiva do juiz. O que nós entendemos assim nos casos práticos, a vítima ela vai em busca de algo para resolver aquele momento que ela decidiu irromper a violência. E nos casos práticos, a gente sabe que a medida protetiva ela não para a bala, ela não impede o agressor de chegar lá e ameaçar ela novamente, porque infelizmente eles não respeitam nem a pessoa que ali conviveu, teve um relacionamento com ele não vai respeitar um papel, uma determinação judicial. No meu entendimento, nós precisamos fortalecer a proteção da vítima quando ela recebe a medida protetiva. Nós temos inúmeros projetos, principalmente no Rio Grande do Sul, que é aquela patrulha da Lei Maria da Penha, porque quando a vítima ela recebe a medida protetiva é uma ordem judicial e com o descumprimento dessa ordem judicial, o agressor ele pode ser preso em flagrante se ele desrespeitar. Então nós sabemos o seguinte, que o delegado, se isso passar, que eu acredito que seja muito difícil, as entidades de juízes estão se organizando para que isso não fira a questão da competência, mas se isso passar, vai ser muito rápido o anseio da vítima, mas talvez não tenha a efetividade que ela tanto espera. Porque a situação mais problemática é, após o recebimento da medida, o agressor não respeitar aquela determinação, seja do delegado, seja da ordem judicial. Existem alguns projetos em tramitação para alterar algumas medidas preventivas. Quais são essas mudanças? Bom, vamos lá. Existem, porque a Lei Maria da Penha fala de mulher vítima de violência. Eles querem colocar como vítimas. Os movimentos feministas têm muito se mobilizado nessa terminologia, porque a mulher vítima de violência, ela não se vitimiza diante daquela situação. É coisas assim, de palavras, de colocação, que eu acho que não é tão importante. O que eu acredito que precisa ser alterado? As medidas protetivas, quando são concedidas, os juízes eles determinam que o agressor não se aproxime da pessoa, dos seus familiares, do local de trabalho daquela vítima. O que o juiz concede? Que o agressor se aproxime ainda dos filhos que ele pode ter com aquela vítima. E é aí que está o grande problema. A maioria dos agressores ainda usam as crianças para atormentar a vítima, que é a mãe dos seus filhos. Então eu acredito que nesse momento aí a medida precisa ser alterada, a lei precisa alterar, porque determinar o afastamento da vítima, o afastamento dos familiares, o impedimento de frequentar os mesmos lugares e também, diante da duração do processo, o agressor também não se aproxime dos seus filhos. Oi, doutor, meu nome é Franciele e eu gostaria de saber se as medidas protetivas alcançam os filhos das vítimas. Bom, como já respondido na pergunta anterior da sua colega, hoje ainda os juízes garantem que o agressor se aproxime dos filhos. Infelizmente, nos casos concretos, e eu posso citar aqui uma notícia que nós tivemos há 3 semanas atrás, onde uma enfermeira lá em São Paulo foi vítima de um homicídio, e a juíza não tinha concedido a medida de proteção para essa vítima quando ela requereu. Porque verificou que teve a impressão no momento da apreciação do pedido que era uma disputa de guarda. O pai estava disputando a guarda com a filha e, infelizmente, ela não recebeu a medida de proteção que ela requereu, porque a juíza percebeu, ou teve a impressão, né, na verdade, que era uma questão, uma disputa da criança. E ele foi e assassinou aquela mulher. Isso há umas 3, 4 semanas atrás a gente teve esse caso, infelizmente, em São Paulo. Nos casos concretos que a gente verifica nos atendimentos é que o agressor, ele ainda assim usa a criança para atormentar a vítima. Quando acontece a concessão da medida de proteção, o juiz deixa bem claro, resguardado o direito desse pai ter acesso ao seu filho. Como que isso vai funcionar? Ele não pode se aproximar da mãe, como a mãe vai entregar o filho para uma visita.
acaba tendo que eleger uma pessoa da confiança, tanto da mãe quanto do pai. E, infelizmente, na maioria dos casos, o agressor da mulher ainda utiliza aquela criança. Aí a gente já entra num outro campo de discussão, que é a famosa alienação parental. Você tá vendo, filha? Papai não pode se aproximar da sua mamãe, a sua mamãe é ruim. E aí já entra no campo da alienação parental. Então eu acredito que essa medida precisa ser revista, porque na minha concepção, isso particularmente até está sendo objeto de estudo nosso lá no Conselho da Mulher, que é necessário o afastamento durante, não afastamento eterno, mas durante o período de tratamento, enquanto durar esse processo de violência doméstica, de concessão da Lei Maria da Penha. Oi, doutora, eu sou o Matheus. Doutora, as escolas públicas do Amapá iniciaram nesta semana uma programação para conscientizar crianças e adolescentes sobre o combate à violência doméstica e debate de questões de gênero. Existem mais projetos nesse âmbito que reflitam uma mudança de cultura? Bom, isso é muito novo, até você está me trazendo essa informação e já foi objeto também nosso de discussão no Conselho da Mulher. O que a gente pode fazer de mudança de concepção e de conceito, pensamento da sociedade? É investir na educação. Tanto violência doméstica, brigas na família, ou então, às vezes, até a violência contra a própria criança e o adolescente, o lugar onde a vítima pode ser percebida, uma mudança de comportamento, é na escola. E isso a gente precisa preparar também o ambiente escolar, para aquela professora, aquela monitora, ou até mesmo a diretora do estabelecimento educacional possa verificar que alguma coisa não está muito bem naquela família, porque isso está refletindo. É uma mudança de comportamento da criança que até então se interagia com os seus coleguinhas e agora está mais afastada. Ou então a criança também, às vezes, quando é vítima de violência, chega com marca, chega com uma mudança de comportamento, um choro repentino. Às vezes a criança que já não mais fazia um xixi, um cocô na calça, volta a fazer, essas crianças menores, né? Então, a questão da educação ainda assim é um lugar onde a gente pode investir. Esse projeto pode, o que você está me passando aí, que é falar sobre a violência, é mostrar para a criança que talvez aquela briga entre o papai e a mamãe não é uma briga somente porque o arroz não ficou bom, ou então porque o papai chegou cansado. Às vezes o álcool, a droga que está no meio daquela família, enseja também os ataques de violência. E a criança pode ser um alerta, porque não é preciso somente que a vítima denuncie. Nós podemos denunciar, a sociedade precisa, né? O conceito de briga de marido e mulher, ninguém pode meter a colher. Não, hoje a gente precisa quebrar isso. A sociedade precisa realmente oferecer ajuda para aquela vítima. E a escola é uma porta de entrada também para essa mudança de concepção. Obrigada. Pessoal, o papo está interessante, mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Somos ousados, inovadores, corajosos. Nos encaixamos em tudo que seja novo. O que nos diferencia? A gente não se contenta. Vamos descobrir o que ainda não imaginamos. O que nos move é a vontade de aprender. E a curiosidade de tentar. Somos inquietos. Destemidos. Transformadores. O que nos atrai é a ação. Queremos testar limites. Desafiar o que já foi feito. Nossa experiência acontece na prática. E estamos cada dia mais preparados para deixar a nossa marca. Somos quem vai lá e faz. Barão de Mauá. Estamos de volta, hoje falando sobre violência contra a mulher e os 10 anos da Lei Maria da Penha, com a Nájila Ferraz, que é presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher em Ribeirão Preto. Doutora Nájila, a presidente afastada, Dilma Rousseff, sancionou em março de 2015 a Lei do Feminicídio. O que essa lei veio acrescentar à Lei Maria da Penha? Bom, eu já
respondo essa pergunta com a seguinte expressão: as mulheres, elas não morrem vítimas de violência, elas são mortas pela violência. Então a lei do feminicídio veio sim para reforçar que as mulheres têm morrido, têm sido mortas pela questão da violência doméstica, porque às vezes começa num simples tapa, às vezes começa com um soco, com as agressões, e a mulher não se vê realmente numa situação para buscar ajuda, para pedir socorro, e chega no final nas vias de fato, que é o homicídio, no caso o feminicídio. Então nós precisamos ter, a sociedade precisa ter essa consciência que as mulheres, elas não morrem por conta da violência, elas vão levando essa situação até o momento que o agressor chega nas vias de fato, comete o homicídio, às vezes com requintes de crueldade, como nós já temos visto várias notícias, que mulheres são queimadas, que mulheres são esfaqueadas, às vezes morrem vítima de armas de fogo. Então, a lei do feminicídio veio sim para dar essa especificidade à questão do gênero, que as mulheres, elas estão sendo mortas por conta da violência doméstica e a violência familiar. Ok, obrigada. Quem vai perguntar agora é a Jennifer. Doutora Nájila, existe alguma diferença quando um terceiro faz a denúncia de que uma vítima está sofrendo violência? Bom, é muito importante, né? Eu usei no bloco passado a expressão que a gente carrega culturalmente, que briga de marido e mulher nós não devemos meter a colher. Graças a Deus, né, oxalá que isso está acontecendo, a sociedade tem se comprometido realmente em oferecer ajuda. Nossa grande dificuldade, nós precisamos respeitar o momento da vítima. Cada caso deve ser tratado dentro da sua individualidade. O terceiro, sim, ao verificar que aquela mulher está sendo vítima de violência, ao primeiro momento ela precisa oferecer ajuda. Mostrar para aquela vítima que ela não está sozinha, que existe o apoio, principalmente o familiar, porque a maioria dos casos se detecta, né, que a mulher está sendo vítima de algum tipo de violência na família. É a mãe que verifica que a filha está sofrendo, é a irmã que vê realmente que alguma coisa não está boa diante daquele relacionamento que a irmã tem, né? Então, o primeiro momento é a família. O segundo são os vizinhos. E a gente fala o seguinte, não é só na periferia que existe a violência doméstica e familiar. Muitas mulheres estão dentro dos seus condomínios, a média sociedade, a classe alta, as mulheres têm sido vítimas também dentro dos seus condomínios. E muitos têm feito vista grossa, não se intrometem. O importante para uma mudança cultural da sociedade, é oferecer ajuda para aquela vítima. Olha, estou com você, você quer que eu vá com você numa delegacia, você vai procurar um advogado da sua confiança para pedir o afastamento daquele agressor do lar. Então é importante que o comprometimento também da sociedade. O terceiro, sim, pode fazer a denúncia no 190, quando está acontecendo aquela briga, aquela gritaria, ligar para a polícia, falar, olha, acho que está acontecendo uma coisa muito estranha, está tendo agressões, está tendo violência. Ou então o Disque 180, que é do governo federal, que é da Secretaria de Política para as Mulheres, fazer também aquela denúncia, que isso vem para o município e é feito todo o encaminhamento para o atendimento e oferecimento de ajuda para aquela vítima. Doutora Nájila, existem algumas cidades que não possuem delegacia da mulher, e nesses casos são os próprios policiais e delegados, na maioria homens, né, que recebem essas vítimas e fazem o registro da ocorrência. Nesse caso, existe alguma preparação para esses profissionais receberem essas mulheres? Bom, é importante ressaltar que não é porque mulher que vai ter uma sensibilidade para o acolhimento daquela vítima, né? Então, nem todas as mulheres estão preparadas também para atender a mulher vítima de violência. O que é importante, que quando a mulher decidir em fazer um registro da ocorrência, procurar uma delegacia, aquele profissional, sendo homem ou sendo uma mulher, possa acolher essa vítima, ter uma escuta ativa, ter uma sensibilidade de ver ela realmente como uma pessoa que está pedindo ajuda. Então, a gente precisa descaracterizar que só mulher deve atender mulher. Os homens também precisam estar preparados. Às vezes, a ausência de sensibilidade, a ausência da escuta ativa, de receber aquela vítima,
é o que trava o atendimento numa delegacia da mulher, que faz com que ela não volte, não procure ajuda. Doutora Nájila, a violência física ou sexual é de fácil comprovação. No caso dos outros tipos de violência, como a patrimonial, a psicológica ou a moral, como a vítima comprova que ela está sofrendo esse tipo de violência? Bom, essas são as violências que não deixam marcas, principalmente a moral, que afeta a autoestima da mulher, e a psicológica, que é aquela tortura que a mulher ela vivencia no seu dia a dia. Importante é que essa vítima, quando ela procurar algum tipo de ajuda, seja com assistente social ou até mesmo acompanhamento psicológico, aquele profissional possa vir, através de um relatório, de um atestado, demonstrar realmente que o que aquela vítima está sofrendo é em decorrência àquela violência que ela está sendo perpetrada contra ela. A psicológica e a moral é através de relatório. A patrimonial é simples. Às vezes ele se apodera do dinheiro, dos rendimentos dela, às vezes destrói os equipamentos que ela utiliza para trabalhar. Então, o que é mais difícil, o que eu acredito que é o mais difícil, até mesmo para unir o fato, a violência, a uma comprovação, é a violência moral e a violência psicológica. E isso somente um profissional técnico pode atestar. Precisa de um relatório de um profissional. É muito importante um relatório para demonstrar que aquela vítima está sofrendo uma tortura psicológica ou então está com a sua autoestima sendo violada através da violência moral. Doutora Nájila, como a questão da baixa autoestima da mulher pode prejudicar no momento da denúncia? Bom, a questão da violência moral, que nós já havíamos falado, que é realmente o agressor atingir a questão da autoestima da mulher, nós podemos ver que é algo que desmotiva a mulher. Ela já está com o nível bem baixo de empoderamento para ter coragem de procurar ajuda. Então, eu acredito que o agressor, às vezes, não agrida ela com tapas, com socos, mas ele descobriu o ponto fraco dela, que é falar que ela tá muito gorda, ou então que ela tá magra, que o cabelo dela realmente não é um cabelo liso, o cabelo dela é um cabelo crespo. Então eu acredito que essa arma, né, que o agressor acaba descobrindo, influenciando a vítima, é o que pode desmotivá-la a falar assim, isso não vai dar nada, eu realmente não sirvo para nada, eu não sou nada nesse mundo. Então eu acho que é esse o ponto fraco que o agressor acaba vendo na vítima. Então ela precisa ter a coragem e se empoderar, realmente dar a volta por cima para poder enfrentar esse tipo de violência. Doutora Nájila, qual o quadro de Ribeirão Preto dos parâmetros nacionais que tratam as denúncias de violência? Bom, podemos dizer que Ribeirão Preto tem uma estrutura adequada, não é a suficiente, não é ideal. Nós temos uma coordenadoria da mulher que recepciona essa vítima com assistente social, psicóloga e atendimento jurídico. Nós temos uma delegacia da mulher que infelizmente não é de 24 horas, ela é atendimento em horário comercial. Nós temos desde o ano passado o anexo da violência, que é um lugar específico no fórum para a tramitação dos processos de violência. Hoje o anexo de violência conta com mais de 6.000 processos. Então é uma demanda muito grande. Agora, esse ano está, depois de 10 anos, né, porque a Lei Maria da Penha já prevê isso, o tratamento do agressor. Que não importa se o agressor terminar um relacionamento aqui, como a violência é uma questão de doença, ele precisa ser tratado, além da punição que é feito através do processo judicial. Então nós podemos dizer que Ribeirão Preto tem a estrutura básica. Nesse momento, para mais 10 anos, é fortalecer esses serviços aqui em Ribeirão Preto. Doutora Nájila, quais os números que a mulher que sofre de violência deve procurar? Bom, nós temos o 180, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Política para as Mulheres. Aqui no nosso município de Ribeirão Preto nós temos o 161, que também recebe denúncias, e o 90, no caso de estar sendo vítima no momento de alguma agressão, de algum tipo de violência. Então, 180, 161 aqui em Ribeirão Preto e 190, que é o da Polícia Militar. Obrigada, doutora Nájila, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar com o público. Obrigada. Obrigado, pessoal que participou na plateia. O 30 Minutos fica por aqui. Semana que vem a gente está de volta.